Olá, boa noite a todos e todas. Estamos num frio danado nesse Rio de Janeiro, mas vamos seguir. Vou compartilhar a tela do computador com vocês para pegar a apresentação. Hoje a gente vai dar continuidade às teorias sociológicas. O autor hoje que a gente vai trabalhar é o Max Weber, tá bom? Então, ele nasceu na Alemanha em 1864, morreu também na Alemanha, em Munique, em 1920. E ele começa toda a sua teoria baseado na ideia de secularização da sociedade. Secularização da sociedade significa que os tempos modernos, eles inauguram um novo tempo, né? Esse tempo está baseado na racionalidade, na razão, né? Onde a igreja, o pensamento religioso, ele dá espaço a um avanço do pensamento científico, tá? E toda explicação do mundo, ela passa a ser racional, né? Passa a ser todo nosso intelecto, ele consegue produzir uma explicação para aquilo que nós vivemos, para o que estamos vivendo no mundo, né? Então, de alguma maneira, na atualidade, transpondo o pensamento do Weber para a atualidade, algumas pessoas, né, alguns grupos sociais na disputa de poder, eles compreendem isso de uma forma muito bem, compreendem muito bem isso, e começam a disputar uma narrativa para a explicação da nossa sociedade, tá bom? Isso daí é importante a gente compreender isso, né? Disputas de narrativas sobre a realidade. Tudo pode ser, se eu criar uma explicação racional, ou não racional, no caso, para o que estamos vivendo, né? Enfim, a racionalidade, ela tem dimensões: formal, substantivo, finalística, racionalidade quanto a valores, né? E isso vai explicar essas dimensões da vida social. Ela pode ser delimitada pelo sistema de controle do Estado. Na substantiva, ela pode considerar o contexto, os valores que orientam determinado ambiente social. Na finalística, ou seja, em termos de fim, a racionalidade analisa os meios para se atingir os fins. E quanto a valores, a racionalidade está baseada nos valores individuais, que tem como modelo os valores e costumes gerais. Esses não necessariamente racionais de acordo com a racionalidade científica, do pensamento científico. E, para entender como o capitalismo avançou na era moderna, né, o Weber ele vai pegar um determinado grupo social, que são os protestantes, que estão crescendo, né, na modernidade, para tentar explicar por que o capitalismo, de alguma forma, teve tanto sucesso, principalmente em países protestantes, e não tanto sucesso em países católicos. Claro que no século XXI isso já não tem tanta, embora tenha relevância, mas não explica certos fenômenos, como o que o Weber estava se propondo a explicar no final do século XIX, início do XX. Né? E essa ética protestante, ela vai orientar os indivíduos de acordo com uma moralidade, uma ética, né? E que não condena o lucro, que vê com bons olhos uma conduta socialmente pura, ou socialmente digna, de não beber, não não gastar o seu dinheiro, ou só gastar o dinheiro com coisas realmente necessárias, de itens de subsistência básica, enfim, né.
E é isso que muitas das vezes a ética explica, né, ele vai explicando essa ética, essa moral, esse ethos nesse livro, né. Max Weber, ele inaugura uma outra análise de sociologia, que vem a ser a sociologia compreensiva, né. Então, para o autor, a realidade humana diversificada, né, a realidade do mundo é imensa, complexa, e é impossível a gente compreendê-la em toda a sua totalidade, né. Mas a gente só consegue entendê-la nas inter-relações que existem de determinados fenômenos, ou entre determinados fenômenos. Então, para compreender a sociedade, é preciso compreender a ação social, a ação que os indivíduos fazem dentro da sociedade. Então, ele tira um pouco o foco da estrutura, como o Weber fazia, né, e coloca esse foco de análise sociológica no indivíduo, nas ações que os indivíduos fazem, tomam. E essas ações têm um sentido, né, que esse sentido a gente é capaz de compreender analisando essas ações baseadas no que os indivíduos esperam a partir dessas ações, né. Então eu só vou agir de determinada forma, por exemplo, num grupo social distinto, na igreja, eu vou agir conforme o membro de uma igreja deve agir. Na praia, eu vou agir conforme o indivíduo na praia deve agir, não vou botar uma cartola na praia, né, por exemplo, né. Eu vou de trajes de banho, né, nesse sentido. Então a ação, ela é tomada de maneira racional. Racional em que sentido? Racional esperando um determinado uma determinada compreensão dos outros do que eu agi, tudo bem? E para Weber existem 4 tipos de ação social: ação social tradicional, afetiva, racional relacionada a valores e racional relacionada a fins. A tradicional, ela está baseada no que todos fazem, né, tem uma fonte motivadora nos costumes, nos hábitos, nas tradições. Por exemplo, ir à igreja, torcer pelo time de futebol que meu pai e minha mãe torcia, né, ser adepta de determinada religião, e por aí vai. Então, a afetiva, ela está baseada no prazer ou no bem-estar do indivíduo, ou na estética, ou enfim, se orienta pela emoção. E aí é interessante a gente notar aqui o exemplo que o Weber dá. Assim, entrei numa loja, comprei um determinado sapato, porque eu gostei daquele sapato. Isso era uma ação social afetiva, né. Mas muitas das vezes, algumas pessoas, algumas áreas do conhecimento, percebendo isso, os padrões estéticos, o gosto de determinada classe social, grupo ou indivíduo, podendo ser também jovens, idosos, enfim, eles trabalham a compra nessa questão da emoção. Então as vitrines são todas voltadas para que quando nós batermos os nossos olhos, nós vemos o nosso objeto de desejo, né. O marketing, a propaganda trabalha muito com isso, a compra ou a venda pela emoção. É muito interessante isso. Relacionado a valores. Então está associado a alguns valores individuais, os princípios do indivíduo, motivação, status, o privilégio. Eu compro um determinado sapato, porque aquele sapato é de uma grife chique e eu quero que todo mundo perceba que eu tenho dinheiro, que eu sei me vestir muito bem, ou eu compro produtos de determinada marca para me inserir socialmente em algum grupo, né, e por aí vai. E é relacionado a fins, que é você ter um cálculo muito frio, específico, né. Por exemplo, eu vou comprar um uniforme, uma roupa, porque essa roupa é um uniforme e com esse uniforme eu vou poder entrar na escola, no trabalho, né. Ou eu vou estudar para passar de ano, eu vou estudar para passar no Enem, tá bom? Só que todo esse esse ferramental teórico e metodológico do Weber está baseado num conceito-chave dele, que ele mesmo titulou de tipo ideal.
O tipo ideal é como se fosse um modelo que nós utilizamos, que ele não necessariamente condiz com a realidade, mas é importante para fazermos as nossas análises, né. Então ele é um ferramental teórico, metodológico, que serve para fazer uma análise sociológica, para podermos entender a sociedade, o indivíduo, ou uma ação social, ou um estado, uma política, tudo bem? A gente vai melhorar aqui. Enfim, ele vai trabalhar com esse então ação social é o tipo ideal, dominação é o tipo ideal, né, tudo são tipologias, né, bonitinhas ali, são quadradinhos que a gente tenta encaixar, né, as coisas, os indivíduos e as ações, para conseguir compreender de uma forma mais fácil e fazer a nossa análise e criar a nossa teoria, entender as ações, né. Ele também trabalha no aspecto na área da ciência política, ele vai trabalhar, com as questões de dominação. Então existe a dominação carismática, a dominação tradicional, a dominação legal racional. Então, dominação carismática é devido ao apreço, puramente dito, admiração pessoal a um chefe político, a um cantor, né, geralmente que tem algum tipo de expressão política, né, não necessariamente política partidária ou política parlamentar, mas principalmente, né. Então o líder carismático é que ele consegue levantar massas, gerar aquela emoção no coração das pessoas que ficam gritando e não conseguem explicar esta emoção, né, não tem uma explicação racional, né. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. A dominação tradicional. Esse é o segundo tipo de dominação e é o poder da tradição, da ordem, em sua mais pura forma, né. Nós vemos essa dominação através, muitas das vezes, do patriarcalismo, né, ou de tradições, né, tal líder religioso ou tal líder cultural, enfim, ele exerce uma dominação tradicional em determinado grupo de indivíduos, né, um grupo social ou categoria, se assim vocês preferirem a tipologia, né, segundo certas tradições, não é mais uma questão de pura emoção, e sim de uma tradição, né. Nós podemos perceber isso muitas das vezes no patriarcalismo. A dominação legal racional é o último e mais moderno tipo de dominação, né. A legal no termos de não é legal, não. Legal no termos de lei, legislação, ordem, decreto, tudo isso, né. Então, é uma forma mais sofisticada do que as outras, né, ela tem uma legitimidade, né, legitimidade em estatuto, legitimidade em normativas, né, em instruções legais formais, né, do aparato burocrático estatal. Bom, ao nos exercitar, vamos lá para, como sempre, os nossos 2 últimos exercícios, né. Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. De acordo com esta assertiva, Weber considera que gabarito letra A, as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. Ele não vai falar de conflitos de classe, ele não vai tratar sobre grandes estruturas, ele até trata, mas não de uma forma focando na estrutura, e sim na ação dos indivíduos. E ele não vai falar sobre transformação social, da mesma forma que Marx fala. A sociologia
Segundo exercício. A sociologia de Max Weber é considerada uma ciência compreensiva e explicativa. Na sua concepção, compete ao sociólogo compreender e interpretar a ação dos indivíduos, assim como os valores pelos quais os indivíduos compreendem suas próprias intenções, pela introspecção ou pela interpretação da conduta de outros indivíduos. Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar que letra E, ok? Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos. Para explicar o mundo social, importa compreender também a ação dos seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. Bom, espero ter contribuído para os estudos de vocês e, pelo meu planejamento, a próxima aula vai ser uma lista de exercícios que a gente vai fazer da teoria clássica, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.